e vamos em frente. Nós vamos nessa noite estudar um pouquinho a palavra de Deus. Vamos ler um texto que está no livro de Êxodo capítulo 14, do verso 13 ao 18, mas vai aparecer aí no Data Show. Está aparecendo aqui também? Tá? O que vocês fizeram para aparecer aqui também? Antes só aparecia ali. Está aparecendo aqui? Não. Não, dizia que não podia, que era só ali, mas graças a Deus, é um milagre de Jesus aqui. Amém, queridos? Então diz a palavra de Deus esse texto assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros e os seus cavaleiros. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Queria falar nessa noite, irmão, sobre estratégia de guerra. Estratégia de guerra, de combate. E o Senhor tem falado no meu coração sobre esse texto, né? Queria pensar com os irmãos sobre o Egito. Deus é o Senhor do Egito, não Faraó. Mas durante muito tempo Faraó foi como um deus para o Egito. Não os deuses do Egito, como Osíris, Ra, Amon, não, mas o nosso Deus é o Senhor do Egito. Meus irmãos, nós sabemos que quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus manda Moisés acampar-se à beira-mar, perto do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairote, umas palavras complicadas, né? Entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Baal-Zefon, o que é Baal-Zefon? É o Senhor do norte, é o Deus dos raios do mar, protetor do comércio marítimo. Então, esse Baal que Deus fala aqui no texto, era um deus lá, tanto o sírio como o egípcio tinha dois deuses que se referiam a Baal-Zefon, que era o deus do mar, fazia sinais no mar, Deus do trovão, essas coisas todas. Mas o Deus de Israel estava em guerra com os deuses de Egito, estava em batalha, e tudo aquilo que aconteceu lá, das 10 pragas e a saída do povo, Deus estava mostrando que Ele é Senhor e maior do que os deuses do Egito, e que o povo do Egito teria que reconhecer que o Senhor é Deus. Deus ia ser glorificado na derrota do Egito. Posso ouvir um amém ou não? Deus ia ser glorificado. Nós conhecemos o Egito, né, irmãos? Dos bons tempos. O Egito de José, daquele homem que se tornou governador. O Egito que abençoou Jacó e toda a sua família, que vieram da fome lá de Canaã para o Egito buscando trigo, e foram recebidos por José e por Faraó, e ficaram numa terra chamada Gósen, que é descrita como uma terra onde era o melhor do Egito para plantar, para cuidar do gado. Conhecemos esse Egito, que foi bênção num certo tempo para o povo de Israel. Mas nós conhecemos também o Egito depois de José. E vocês podem ler um texto aqui que nós vamos colocar agora, por favor. Diz lá: e então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Então, o novo faraó, que não conhecia José, ele
chama os seus líderes e fala: olha, nós temos que dar trabalho para esse povo, nós temos que dar ocupação, eles estão crescendo demais, estão ficando perigosos. Então chamou líderes para tomar conta, e eles tinham que trabalhar e fazer tijolos, e nós conhecemos a história, e começou um tempo difícil, né? Veio a escravidão, veio o trabalho forçado, veio a angústia dos israelitas, e eles começaram a clamar, e falar: Senhor, tem misericórdia, né? Acho que bem esse clamor hoje que você fez aqui, Coessas, é bem isso mesmo, né? Eles começaram a clamar: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, está difícil a situação, e clamando ao Senhor. Então Deus levanta Moisés, né? A gente costuma dizer, grande Moisés. Moisés foi um profeta de Deus, criado pela filha de Faraó, nós conhecemos a história, acostumado à cultura egípcia e às suas mordomias. Moisés, no início da sua infância, a sua juventude, teve muita mordomia, muita coisa boa do Egito, mas a história diz que aos 40 anos, ele teve compaixão do seu povo, e com sofrimento, e com a dor, e ele defendeu lá um israelita, e matou um egípcio, para defender então um hebreu. Foi descoberto e fugiu para Midian. Com 40 anos Moisés vai para Midian, lá se torna um pastor de ovelhas. Ele casa com uma mulher chamada Zípora, filha de Reuel, um bom nome para você dar para o seu filho, Reuel. É bonito mesmo, vocês não estão... Eu gosto de nome com R, né? Geralmente eu acho o nome com R bonito, mas também conhecido como Jetro, né? E então ele teve um filho com Zípora e deu o nome de Gerson. Tem algum Gerson aqui? Acho que não, né? Sabe o que significa Gerson? Sou imigrante em terra estrangeira. Então se sentia, né? Não estava nem no meio do povo de Israel, não estava nem lá na casa do faraó, mas foi para outro lugar e ficou lá imigrante numa terra estrangeira. E então ele ficou lá 40 anos, cuidando de ovelha, vida tranquila, nada de faraó, nada de complicação. Mas aos 80 anos, Deus chama Moisés numa visão de uma sarça que queimava, mas a planta não se estragava, e Moisés viu aquilo, achou maravilhoso, excepcional, percebeu que havia alguma coisa diferente, e foi se aproximando, e Deus falou com ele. Deus renovou a vida de Moisés, Deus chamou Moisés para um desafio maior, Deus mostrou mais da sua glória para Moisés, começou um trabalho na vida de Moisés, nesse momento, aos 80 anos de idade, chamando para uma missão muito importante. Mas, no capítulo 4 de Êxodo, se você depois ler com calma lá, nós vamos ver Moisés conversando com Deus, né? Tendo uma conversa sincera com Deus e tentando escapar dessa situação, irmãos. De fato, Moisés não queria ir, ele não queria sair do seu conforto, ele estava muito do jeito que ele estava, e ele começou a argumentar com Deus. Senhor Deus, o povo de Israel não vai crer em mim, o que eu vou falar? Deus disse: eu sou o que sou, diga que o eu sou te enviou. Deus respondeu: mas Faraó não vai crer, o que eu faço? Eu vou te fazer uns sinais, você tem aí uma vara, joga no chão. Moisés jogou, virou cobra, pega de novo, virou vara. Depois de outro sinal que Deus deu: olha, põe a tua mão no peito. Ele pôs, ele tirou a mão, ficou leprosa. Põe de novo, tirou, ficou limpa. É um outro sinal. E Deus falou: olha, se eles não crerem, você pega a água do Nilo e joga no chão, que vai virar sangue. São sinais que eu estou te dando para o faraó crer. Lógico que Moisés nem podia imaginar, irmãos, quantos sinais Deus ia fazer ainda ao longo daquela história e todas aquelas pragas, né? Mas assim, para aquela primeira conversa que a gente resiste a Deus para não servi-lo, Deus mostrou para Moisés: olha, você vai fazer porque eu vou te dar condições. Aí Moisés falou assim: mas Senhor, eu não sei falar direito. Alguém já disse que Moisés era gago, né? Eu sou pesado de boca, eu não sei falar direito. Deus falou assim: mas Arão é teu irmão, não é? Então Arão, ele é um levita, ele fala bem. Eu conheço Arão, viu, Moisés? Deus falou: eu conheço Arão, ele fala bem, pega o Arão para ir com você. E no verso 13 do capítulo 4, Moisés faz o último pedido: Senhor, peço-te que envie outra pessoa. É interessante, né, irmãos? A gente muitas vezes faz isso com Deus, né?
Deus quer nos usar, Deus quer nos desafiar, nos ir para outros níveis, fazer com que a nossa vida tenha frutos no sentido de ganhar almas e fazer discípulos, mais compromisso na igreja, né? Nós vimos um monte de gente aqui comprometido com louvor, com adoração. Quem sabe outras pessoas têm dons para isso. Deus quer falar conosco, Deus quer nos chamar, nos desafiar, mas a gente é cheio de Senhor, manda outro, não eu, manda outro, não eu. Mas a Bíblia diz que a ira do Senhor ficou sobre Moisés naquele momento. Bom, tudo bem. Deus te chamou para guerrear a batalha espiritual. Você acredita nisso, irmãos? Amém? Você e eu somos soldados de Cristo. Você e eu somos a luz que está em combate direto com o reino das trevas. Então a gente tem que entender, né, irmãos, que nós somos chamados para guerrear, nós somos chamados para ser soldados do Senhor. Essa é uma verdade tão viva na palavra de Deus, mas às vezes a gente não quer entender isso. Alguém disse aqui hoje que a gente tem que deixar de ser crente e passar a ser discípulo, porque o crente é somente aquele que crê. Mas que bom que você crê, é importante crer. Se a gente não crê no Senhor, nunca vamos ser salvos. Crer e ter fé no Senhor é o princípio para toda a salvação da nossa vida, mas só crer é pouco no sentido do que a gente pode servir ao Senhor. É preciso que os desafios sejam maior. Nós somos chamados, irmãos, para tirar pessoas do inferno, é verdade ou não? E isso não é uma brincadeira, é guerra. A gente não acorda todo dia de manhã pensando assim, acordei e falei assim, oh Jesus, glória a Deus, estou em guerra. A gente não fica pensando nisso, né, irmão? Porque a gente vai para a vida, a gente tem que fazer, e vai trabalhar, e vai tal, a gente não, mas era bom começar a pensar, falei assim, estou em guerra, sou soldado, sou a luz de um reino de trevas, vou encontrar oposição, vou encontrar seta do inimigo, porque é a verdade. Ganhar pessoas para Cristo e discipulá-las é nosso objetivo de vida, né? Nós não temos nada mais importante do que sonhar, desejar, pregar o Evangelho, ver pessoas salvas aos pés do Senhor. Eu sei, irmãos, eu sei que isso não é uma coisa que está ardendo sempre no nosso coração, mas arde no coração de Deus. Arde no coração de Deus, pode ter certeza disso. Eu sei que às vezes no nosso não arde, mas no coração de Deus, quando vê o seu filho morrendo na cruz do Calvário, o que está ardendo no coração de Deus? Paixão pelas almas, desejo de ver pessoas salvas, restauradas, transformadas, vivendo a bênção da palavra do Senhor. Deus manda as 10 pragas, Ele está trabalhando, Ele vai quebrando o Egito, impressionante como isso acontece, vai quebrando os deuses do Egito e vai endurecendo o coração de Faraó, tudo no plano do Senhor, no controle do Senhor. Ele iria ser glorificado com a derrota de Faraó e do seu exército. E é interessante que Davi escreve no Salmo 27, uma coisa muito interessante, talvez se reportando a esta passagem antiga, né, da história de Israel. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Quem confiava em carro e cavalo? Faraó. E veja, irmãos, os mesmos carros e cavalos, mesmo não, né, pode ser que sejam outros, mas os mesmos carros que foram lá buscar Jacó e toda a família, e foi uma bênção para trazer a família de Jacó para o Egito, agora é nos carros que perseguiam Israel. Interessante isso, né? E eles confiavam no exército, eles confiavam, mas nós confiamos no nome do Senhor, diz Davi, o nosso Deus. E nesse salmo Davi ainda diz assim, Senhor, concede vitória ao rei, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus também está preparando os hebreus, irmãos. Os hebreus não queriam sair do Egito. Sabia disso? Os hebreus não queriam sair do Egito. Estavam confortáveis no Egito. Eles queriam menos trabalho. Eles queriam menos escravidão.
Eles queriam 8 horas de trabalho, 2 folgas na semana, férias, 13º, fundo de garantia, prisão domiciliar em caso de enfermidade grave. Todos os direitos que nós queremos ter, eles queriam ter, mas não queriam sair. Porque ir para o deserto, o que eu vou fazer no deserto? Você sabe que outro dia o secretário de missões veio aqui, né, fez um convite para eu ir para a Índia, né? O pastor Roberto, você tem que ir para a Índia e tal. Depois ele foi falando tudo que tinha na Índia. Tudo de bom que tinha na Índia, tudo de bom que tinha na Índia, né? Fez uma despropaganda. No final eu não queria ir mais na Índia. Falei, obrigado pastor, já sei tudo que tem na Índia, Deus abençoe. E o Guilherme falou que queria ir. Eu falei, não, eu mando o Guilherme, em nome de Jesus, jovem, está com uma vontade de conhecer as coisas. Quem quer ir ao deserto? O deserto é um lugar ruim, irmão. Frio à noite, calor de dia. Quem quer ir para o deserto? Para adorar a Deus. Por que a gente não adora aqui no Egito? Já tem tantos deuses mesmo. Vamos adorar o Deus de Israel aqui no Egito também, né? Para que eu vou na igreja adorar a Deus? Vou adorar a Deus em casa, ligo a internet e assisto o culto online. Ó, os irmãos que estão em casa, Deus abençoe em nome de Jesus. Amamos vocês grandemente, mas era muito melhor que vocês estivessem aqui com a gente, não é verdade? Mas irmãos, nós vamos assim, nós vamos acomodando, ninguém quer saber de deserto. Eu queria te perguntar, irmão, você acha que Deus está trabalhando na sua vida, como trabalhou com o povo de Israel? Será que Deus está trabalhando? Será que você está dando oportunidade? Se você falar assim, Senhor, Deus trabalha na minha vida, eu tenho uma notícia boa para te dar. Se você falar, Senhor, trabalha na minha vida, Ele vai te quebrar. Ele vai te quebrar. Ele vai te moer. Agora, se você não quiser, continue assim, do jeito que você está. Vai levando a sua vidinha. De qualquer jeito, você acredita em Deus, faz uma oraçãozinha chulepinha aqui e ali, pede uma bênção aqui e ali e tal, mas se você quiser que Deus trabalhe na sua vida, Ele vai te quebrar, vai te pôr no eixo. Minha missão como discípulo é pregar o Evangelho e formar outros discípulos. Fale isso para o teu irmão do lado, só vai falar isso hoje, eu não vou falar mais nada, é só isso que você vai treinar hoje. Fale para o seu irmão assim, minha missão como, não, então repete comigo aqui, minha missão como discípulo, não, eu falo, você repete, tá? Vamos conversar aqui, ó. Eu falo, você repete, minha missão como discípulo, é pregar o Evangelho e formar outros discípulos. Se a gente chegou nesse ponto, tá bom, senão Jesus vai ter que trabalhar bastante na nossa vida. Arrancar pessoas do inferno, chorar com os que choram, amar meus inimigos. Ué, eu não consigo nem amar direito os amigos, como é que eu vou amar o inimigo? Mas é o que a Bíblia manda. Que isso, irmãos? Que nível é esse, né? Que a Bíblia, Jesus quer nos levar a entender que o reino tem essas coisas importantes para nós. Morre os primogênitos do Egito, todas as casas são visitadas pelo anjo da morte, menos os israelitas. Um anjo a serviço da vontade de Deus fez esse trabalho. Mas o povo de Israel tinha a Páscoa, aleluia, um substituto, o Cordeiro Pascal. E o sangue vertido desse cordeiro nos umbrais da porta garantiam a vida dos primogênitos. Louvado seja o nome do Senhor. Comeram essa Páscoa, irmãos, com pressa, apressadamente, pães sem fermento, ervas amargas, carne assada, cozida. O que era? Pastor Mauro, assada ou cozida? Agora não lembro direito, mas acho que era assada. Sandálias no pé, cintos no corpo no sentido de estar preparado e cajado na mão. Por quê? Tinha que comer e sair para o deserto, e ir embora, porque era a hora de sair daquela terra e Deus havia determinado. O Egito, irmãos, ele foi despojado,
Louvado seja o nome do Senhor. Deus havia prometido, eles saíram com ouro, pratas e riquezas. E nós lemos um texto em Gênesis 15, que o Raul vai pôr para nós aqui, Gênesis 15, 13, 14, obrigado, diz lá: então o Senhor disse, saiba que os seus descendentes, veja irmão, isso aqui é em Gênesis, nós estamos em Êxodo 14, mas lá com Abraão, em Gênesis 15, Deus falou assim, saiba Abraão que os seus descendentes, aliás não era nem Abraão ainda, era Abrão lá ainda, os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Esse é o Deus que sabe de tudo, irmãos, sabia antes, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com quantos bens, irmãos? Muitos bens, muitos bens. Deus estava cuidando do povo de Israel, e Deus não estava contente o suficiente só com as 10 pragas e a morte do primogênito, faltava o poderoso exército de Faraó, que ele se orgulhava tanto, e nessa batalha final, irmãos, eu vejo 3 verdades que me chamam a atenção, eu queria compartilhar com os irmãos agora, para aplicação da nossa vida. Primeiro, então são tudo texto bíblico, põe lá Raul, por favor. Primeiro, os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Repita comigo isso, irmãos. Os israelitas saíram do Egito preparados. Me chamou a atenção esse texto ao ler essa palavra e preparar essa mensagem. Preparados para lutar. Mas, irmãos, eles não eram homens de guerra. Eles não eram homens de guerra. Eles não tinham experiência de guerra. E nesse texto que falava que eles estão preparados, um pouco antes diz assim, que Deus fez eles saírem do caminho mais perto para chegar a Canaã, e mandou eles para perto do mar lá, porque ele tinha preocupação que se o povo encontrasse os filisteus e outros povos lá, já ia para a guerra e ia desanimar, e voltaria para o Egito. Então Deus fez uma estratégia, colocou eles ali perto do mar, naquele lugar ali que nós falamos, mas o texto diz que eles saíram preparados para lutar. Então o que nós vamos entender disso? Uma vez que Deus havia falado claramente, uma vez que houve livramento dos primogênitos de Israel, uma vez que o Senhor Deus queria ser adorado no deserto, e acabou ficando claro isso para eles, uma vez que saqueamos o Egito, né? Então, vamos em frente e vamos lutar, vamos enfrentar os nossos adversários. Aleluia. Irmão, quando a gente se converte, que a gente sai das trevas para a luz e a gente passa a fazer parte do reino de Deus, a gente começa a enfrentar adversários espirituais na nossa vida, né? A nossa luta não é contra governo, não é contra sistema social, não é contra a filosofia desse mundo, a nossa luta é contra principados e potestades. Efésios diz lá, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, é uma luta espiritual, é uma luta espiritual. Como é que se guerreia uma luta espiritual, irmãos? Ao lado de Deus, com vida de oração, com vida de adoração, com vida de devocional, não é? Disciplinada. Estamos ouvindo hoje a ministração ali no Lidere, com o pastor Guilherme, ficou muito forte essa questão da disciplina espiritual para que a gente possa crescer com Deus. Então você está em luta, meu irmão, e a pergunta é, você está preparado para lutar? Você está preparado? Está preparado para lutar não é saber tudo, não é já ter tido todas as experiências com Deus, não é conhecer todas as coisas, não. Estar preparado é assim, entender que você está nas mãos de Deus e o Senhor te deu um desafio, e você tem que caminhar por fé. Então, estar preparado para lutar é desejar caminhar por fé, servir ao Senhor, fazer sua vontade, é isso. Há um outro texto interessante que fala de luta, por favor, Raul. Filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes.
E é evidente que os jovens são fortes, têm uma força da juventude, mas ele diz assim: em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é isso, é a palavra, é a presença de Deus, é o agir do Espírito Santo, é essa dependência. Lutar em oração, lutar em adoração. Já pensou usar essas palavras? Lutar na evangelização, lutar no discipulado é uma luta, porque não é fácil discipular, não é fácil estar com as pessoas, não é fácil tratar a pessoa para que ela mude, mostrar o que está errado na vida dela para ela, à luz da palavra de Deus, ser transformada. Não é fácil. Mas muitos irmãos da nossa igreja, muitos jovens da nossa igreja também têm sido desafiados a aceitar esse desafio e lutar pelo Evangelho de Jesus. Uma segunda coisa que eu aprendo, irmãos, com essa história, é que, está lá no capítulo 14, verso 8, os israelitas marchavam triunfantemente. A minha versão fala assim, eu não sei como é que fala a sua versão, capítulo 14, verso 8, os israelitas marchavam triunfantemente. Pode falar comigo? Os israelitas triunfantemente. Irmãos, nós não podemos marchar derrotado, certo? Se é de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem um relacionamento com Deus, você não pode ser derrotado. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai sofrer, vai chorar, né? A gente sabe que o Evangelho não é ausência de problema e de luta, nós sabemos disso, mas você, diante de tudo que puder acontecer, você marcha triunfante. Você marcha triunfante porque Jesus triunfou por você. Jesus venceu por você, quando morreu na cruz do Calvário, foi ressuscitado ao terceiro dia, e você marcha na fé nesse Deus Todo-Poderoso. Então somos mais que vencedores. Então nós não podemos baixar a cabeça, e isso não significa que a gente não tem problema, não. Tem problema, está com dor, mas nós estamos com a nossa fé viva, caminhando e dizendo para o diabo: quanto mais problema vier, mais eu vou buscar a presença de Deus. Você não vai me tirar do foco, porque eu quero servir a esse Deus de todo o coração. Eu queria te convidar, irmão, minha irmã, você sair daqui nessa noite dizendo no seu coração: eu quero marchar triunfantemente, eu estou disposto a lutar, eu estou preparado para lutar, eu quero marchar vitorioso na presença do Senhor. Irmãos, e é interessante que esse texto fala antes deles passarem pelo mar. O que eles tinham na frente? O mar. O que eles tinham atrás? O exército de Faraó. E o texto diz que eles marchavam triunfantemente. Isso é marchar por fé, irmãos, por fé. Nada vai mudar minha rota, eu estou com Jesus e não abro mão disso, eu tenho a palavra de Deus e não abro mão disso, nada vai mudar a minha rota, eu não vou deixar o meu Deus nunca. O meu Deus não está em quatro paredes, Ele está no meu coração todos os dias. Nós marchamos vitoriosos com o Senhor cada dia da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor endureceu o coração de Faraó, mas o povo marchava triunfantemente, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem um segredo aqui, irmãos. Por que eles tinham essa convicção que eles marchavam triunfantemente? Por quê? Porque Deus estava com eles, e isso é fundamental, não é? E a Bíblia diz que uma coluna de fogo de noite ia com eles, e de dia uma nuvem, de maneira que eles podiam andar de dia e de noite. Não sei quantos dias a fio, porque precisava dormir também, né, irmãos? Mas como eles estavam meio que saindo rapidinho, eu acredito que pelo menos umas noites aí eles ficaram andando. E eu acho que Deus renovava eles, porque eles tinham que caminhar. Então eles podiam caminhar de dia e de noite. O calor do dia não era forte demais, porque a nuvem protegia, e à noite uma coluna de fogo para iluminar, para eles caminharem. Esse é um Deus maravilhoso. O anjo do Senhor ia à frente do exército, irmãos, a Bíblia diz. Então eles estavam caminhando com o Senhor, tinha que caminhar triunfantemente, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não era pouca gente não. Sabe quantas pessoas eram? Olha lá, vê lá, Raul, por favor.
Êxodo 12, 37. Os israelitas foram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de quantos homens, irmãos? 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros, todo tipo seguiu com eles, além dos grandes rebanhos. Não era pouca coisa, era muita gente. Quem estava na ponta não via quem estava lá no fundo. Então, a trombeta tinha que tocar para avisar alguma coisa, e alguns mensageiros iam voltar. Olha, irmão, foi uma coisa de guerra, uma estratégia de guerra esse negócio aqui. Mas era muita gente. E eles estavam caminhando para a vitória. Glória a Deus. Queria te perguntar, meu irmão, qual que é o seu Egito? O Egito representa aqui aquelas coisas que a gente não quer deixar para servir a Deus. Ou qual é o seu gigante? Hoje de manhã o Adilson deu uma palavra boa no início da escola dominical, falando de Davi e Golias e dizendo que nós temos gigantes para vencer, e Deus nos dá vitória sobre os gigantes que surgem na nossa vida. Qual que é o combate da tua vida, irmãos? Pode ser diferente nas diversas épocas da nossa vida. Quem sabe o teu combate é uma enfermidade, ou um problema familiar, quem não tem, um desafio profissional, né? Às vezes quer mudar de área, de emprego, ou na mesma área, outro emprego, desafios profissionais, entrar na faculdade, ter uma profissão decente, ganhar bem, são desafios, lutas na nossa vida. Ou quem sabe vencer uma luta contra um pecado, alguma coisa que perturba, alguma coisa que às vezes não se consegue deixar, que vira e mexe, retoma na vida daqueles que já foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E você precisa lutar com a ajuda de Deus. Quem sabe lutar contra a preguiça de orar, de ler, de estudar a Bíblia, quem sabe? Ou quem sabe lutar contra, uma chamada ministerial específica. Se Deus está te chamando, e eu creio que Deus está chamando muitas pessoas, muitos jovens, não diga não. Quem sabe a tua luta é o teu chefe, mas você vai amá-lo, em nome de Jesus. Paulo escreve dizendo assim, irmãos, mais um texto, Raul, por favor. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós somos o perfume de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa que a gente aprende, além de caminhar triunfantemente, e essa é a última lição, e é talvez a mais importante, que está ali, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Quando eles viram o exército, houve um desespero, e uma reclamação. Aliás, reclamar fazia parte, né, irmãos? Mas nós somos diferentes. Nós não reclamamos de nada. Aprendemos que não precisamos reclamar de nada. Estamos sempre felizes com Jesus, sabendo que toda luta é para o nosso crescimento. Não é, irmãos? Não é assim? Aí eles reclamaram. Quando começou a chegar aquele exército, os líderes da reclamação chamaram Moisés e falaram assim: ô Moisés, nós não falamos para você deixar a gente no Egito? Estava bom lá, meu. Ou não tinha caixão suficiente lá no Egito para a gente morrer lá, se trouxe a gente para morrer aqui. Veja só, irmão, o que as pessoas falavam para Moisés. E Moisés, e Deus diz, essa palavra, Deus diz assim, o Senhor lutará por vocês. Moisés disse, tão somente acalme-se. Veja, irmãos, como Moisés estava crescendo com Deus, na relação, no nível espiritual, na confiança. Moisés estava conhecendo mais o Senhor, ele estava tendo esse privilégio e passando isso para o povo. Que maravilha! O Senhor lutará por você, meu irmão. Você crê nisso? Diga amém. O Senhor lutará por você. Confie no Senhor, o Senhor lutará por você. Se você é de Deus e crê nele, Ele vai lutar por você. Mas tem uma outra notícia que eu tenho que dar, Você não vai ficar sentado só esperando o Senhor lutar, irmão?
Falei: Jesus, estou aqui, o Senhor falou que vai lutar, eu vou cruzar meus braços aqui, eu vou ficar sentado na igreja, bem gostoso, especialmente no último banco lá, que é um banco bem gostosinho, né, Adilson? Tem a turma dos últimos lugares lá, coitado, mas eles sofreram tantos anos com cadeira de plástico, eles merecem agora um banquinho mais gostoso, né? Mas irmãos, olha o que Deus diz assim: então o Senhor diz a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marcha. Até falei outra versão, né? Que a minha versão antiga era essa: diga aos israelitas que sigam avante. Quer dizer, Deus vai fazer a obra, Deus vai lutar, mas vocês parem de reclamar e vão andar, sigam em frente. Mas e esse mar que está aqui, como é que vai ser isso? E você Moisés, que eu te chamei, eu te escolhi para você ser meu líder, meu profeta, abençoar esse povo, levanta essa vara aí, meu irmão, e toca aí no mar, que eu vou fazer maravilhas hoje aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deus agiu, e o anjo de Deus que ia à frente do exército foi para trás, entre os israelitas e os egípcios, a mesma coisa com a coluna, e a nuvem e a coluna, de maneira que Deus abriu o mar, irmãos, e os israelitas foram passando. Quando o exército de Faraó chegou lá no meio, na madrugada houve uma confusão, a roda dos carros começaram a sair, umas ficaram emperradas assim, e houve um desespero no meio dos egípcios. Assim, eles disseram: o Senhor está lutando por eles. Aleluia. Vamos embora, nós vamos morrer. Nós já vimos esse filme em outro lugar, os nossos filhos já morreram, os primogênitos, nós vamos morrer agora. O faraózinho, né, ficou lá, né, pastor Mauro, ficou lá, né, mandou exército e ficou admirando o que ia acontecer, né. Então, meus amados irmãos, o Senhor agiu, o Senhor estava lutando por aquele povo, louvado seja o nome do Senhor. O Deus do mar, dos ventos, mandou um vento forte, abriu as águas, o povo passou a seco. E o Deus Baal, como é que eu falei? Baal é alguma coisa lá, aquele Deus que eles criam que tinha o poder sobre o mar, sucumbiu ao Deus de Israel, que mandou o vento e abriu o mar, e o povo passou a seco. Significa isso, irmão? Segurança. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo na luz, né? Que segurança estar com o Senhor, ter os pecados perdoados por Jesus, saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Que segurança, saber que se Jesus voltar nas nuvens da glória, nós vamos ser arrebatados e vamos subir com o Senhor. Essa certeza, preciso, irmãos, essa certeza tem que estar ardendo no nosso coração. Por quê? Porque nós caminhamos triunfantemente com o Senhor, porque nós estamos prontos para lutar, e porque o Senhor luta conosco e nos dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa importante, mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o Senhor Deus Pai estava lutando a luta de Jesus, viu? Escuta isso aqui: quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estava lutando a luta de Jesus. Ele não estava sendo derrotado pela morte, não, ele estava sendo honrado pela obediência, ele estava adquirindo vitória porque ele obedeceu. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que obedece a Deus jamais será derrotado. Morreu em obediência, ressuscitou em vitória. Quem pode dar um glória a Deus? Esse é o nosso Deus. Morreu em obediência. Como é que você vai morrer, irmão? Você tem duas formas de morrer: ou você morre em obediência a Deus, ou morre desobediente, sem cumprir a palavra, sem guardar a palavra, sem viver os preceitos. Não tem jeito, ou é um ou é outro. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mais um texto, irmãos, para a gente, nós estamos indo bem para o final da mensagem, e queria pensar esse texto com os irmãos, né? Diz assim, para terminar, né, irmãos? Os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda.
Naquele dia, irmãos, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Louvado seja o nome do Senhor. Os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu, irmãos, o grande poder do Senhor contra os egípcios. Agora veja, porque eu sublinhei aqui, não sublinhei não, né? Como é que chama isso aqui quando a gente vê? Negritei, olha lá. Temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Lógico que isso foi temporário, tá? Isso foi temporário. Mas naquele momento, veio sobre o coração do povo de Israel algo muito importante, aquele temor ao Senhor e depositar nele a sua confiança. E eu queria destacar isso para nós, irmãos. Tem que ser essência na nossa vida, esse temor ao Senhor e pôr totalmente no Senhor a nossa confiança, para que a gente possa ser vitorioso para a glória do nome do Senhor. Então eu queria concluir, irmãos, pensando assim. Primeiro, Deus diz assim para nós: estejam preparados para lutar a guerra espiritual. Segundo, pela fé marchem vitoriosamente a vida cristã. Preguem o evangelho e façam discípulos. 3, me obedeçam e eu pelejarei por vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Leva essa palavra, irmão. Leva essa palavra. Lê esse capítulo 14 de Êxodo. Lê em casa. Medita sobre isso que foi falado. Se alguém quiser a mensagem depois, a gente pode mandar por e-mail, para que você possa meditar um pouco mais nisso na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Baixa a tua fronte um pouco aí, meu irmão. Baixa a tua fronte. Cadê uma musiquinha aqui? Quem vai tocar uma música lá do Guilherme? Toca uma música para a gente estar orando um pouquinho. Mas fica em pé, hein, velho? Por favor, hein? Vamos lá, vamos orar. Meu irmão, como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Aproveita esse momento para dizer assim para Jesus: Jesus, eu quero muito isso na minha vida, Senhor. Eu quero confiar no Senhor totalmente, Jesus. Eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Perdoa, Senhor, meus pecados. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ajuda-nos, Senhor, a caminhar triunfantemente, meu Deus. Passos de fé, caminhada de alegria, cabeça erguida, Senhor, sorriso nos lábios, um sonho na alma. Senhor, nós queremos sonhar com a vida eterna, com a nova Jerusalém. Nós queremos sonhar em ver a tua face, Senhor, a tua face linda, a tua face santa, estar contigo na eternidade. Senhor, nós cremos que nas ruas de ouro, nós cremos, Senhor, que haverá jardins lindos no céu, Senhor, onde as flores se prostram diante de ti, exalam perfume para ti, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus. Então faz-nos caminhar triunfantemente, não em nós mesmos, não na nossa força, mas sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos desampara, que o Senhor não nos deixa, que o teu amor é incondicional, Senhor, mas nos livra de qualquer amarra deste mundo, Pai. Esse mundo não tem nada de bom para nós, nenhum prazer transitório desse mundo pode representar alguma coisa com relação à glória que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, Pai, ajuda-nos a caminhar esta caminhada da fé triunfantemente na Tua presença. Pai, Tu conheces os corações, vem abençoar o Teu povo, meu Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmão, fica de pé. Quero orar por você, quero orar pela sua vida, quero orar por você. Se você precisa de alguma oração para o teu coração, para a tua vida espiritual, para a tua saúde, sai do teu lugar. Nós temos um momento que a gente pode estar intercedendo, e outras pessoas vão me ajudar aqui a orar pela tua vida. Se você quer renovar a tua vida com Deus, faça isso nessa noite.
Diga: Senhor, eu quero ser vencedor, eu quero caminhar triunfantemente. Quem vai vir à frente aqui para a gente orar, aproveite a oportunidade. Nós estamos aqui para te abençoar em nome de Jesus. Você precisa de uma oração e que é uma intercessão, venha em nome de Jesus. Isto, que bom, que bom, que bom. Pastor Mauro, Marilza, me ajudem aqui em nome de Jesus. Pedir que o irmão Valdemar, o Juarez, do Cuestas, vem aqui me ajudar a orar também em nome de Jesus. Sábado que vem nós estamos abençoando a vida aqui do Valdemar e do Juarez, separando-os ao presbitério. Louvado seja o nome do Senhor. São homens de Deus, vão estar orando. Ore por a pessoa que está precisando. Se precisar de oração pela saúde, nós vamos ungir em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que olha, ó, Irmã Maria, vem fazer uma oração aqui, Irmã Maria, vem orar aqui comigo. Faça uma oração com a igreja aqui, intercede aqui. Tua presença, Senhor, Tu estás contemplando a cada vida que está aqui, Senhor. Pai de amor e de bondade, Tu és o mesmo Deus que estava com o povo de Israel, Senhor. Tu és o mesmo Deus hoje. Por isso nós te louvamos, Senhor, porque o Teu poder continua a mesma coisa, Senhor. Ó Deus de amor e de bondade, estende Tua mão de misericórdia, Senhor, a Tua mão sanadora, aquela mão que cura, aquela mão que liberta, Senhor, aquela mão que resolve os problemas. Pai querido, visita cada coração agora, Senhor, vê que eles estão na Tua presença, Senhor. Oh Deus maravilhoso, derrama o Teu poder, Senhor, neste momento, Senhor, sobre o Teu povo, renovando, Senhor, a esperança, renovando a fé, ajudando, Senhor, a marchar firme, Senhor, para estar um dia contigo. Pai querido, vai, Senhor, planando os montes, Senhor, tira as dificuldades, Senhor, e manifesta o Teu poder, Senhor. Envia Teu Espírito Santo Consolador sobre os corações. Maravilhunda lavai, glória seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Deus maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor, por Tu teres enviado o Espírito Santo Consolador sobre as nossas vidas. Continua manifestando o Teu poder, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome. Oh, faz maravilha, Senhor, para que Teu nome seja glorificado, para que as pessoas possam glorificar o Teu nome, Senhor, através das bênçãos, através das vitórias. Pai maravilhoso, Deus da glória, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom. Continua conosco, Senhor, nos guardando e livrando-nos do ataque do inimigo, porque sabemos que o inimigo anda ao redor, Senhor, procurando destruir a Tua obra, mas Tu derramaste o Teu sangue, Senhor, para nos garantir a vitória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus, glória seja o Teu nome. Maravilhoso Deus. Aleluia. Aleluia, Pai, aleluia, Pai. Vem sobre a Tua igreja, Jesus. Oh, querido Espírito Santo, vem sobre a Tua igreja. Vem tratar os corações. Oh, Espírito Santo de Deus, traz o senhorio de Cristo ao nosso coração. Traz a glória do Pai à nossa vida.
Senhor, dá-nos coragem para caminhar e marchar triunfantemente. Senhor, os problemas no trabalho que os irmãos têm, que vão enfrentar nesta semana, Jesus, dá vitória, dá palavra de sabedoria. Senhor, dá graça para aqueles que vão enfrentar lutas no trabalho. Ó Deus Todo-Poderoso, que toda enfermidade caia por terra, que toda pessoa agora que está sentindo alguma dor, que esta dor saia em nome do Senhor Jesus. Pai, aquele que não consegue crer mais, aquela que não consegue crer mais, toca agora, Senhor, renova a fé, renova a esperança da salvação, a esperança da vida eterna. Ó Santo Deus, glória a Ti, Senhor. Pai, nós colocamos a igreja nas Tuas mãos. Dá-nos uma semana de vitória, prepara-nos para as festas, das celebrações da terça-feira, quarta-feira, a união feminina, Senhor, o sábado à noite, domingo de manhã, que seja uma semana de um mover do Senhor sobre as nossas vidas. Pai amado, nós Te louvamos, Te adoramos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos encerrar com a bênção apostólica. Então, convidamos todos para os trabalhos da igreja. Todos os trabalhos da igreja. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém ou não, irmãos? Quem quer marchar com Jesus? Quem está pronto para lutar? O Senhor pelejará por você, em nome de Jesus. Quando nós terminarmos, deixa de dar um abraço aí para o teu irmão, tá? Desejar boa semana, celebre com alguém, bem gostoso, desejo uma semana de vitória em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, os dons, sejam derramados sobre todos nós, irmãos, agora e sempre. Amém.